E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez é com a placa-mãe, tá? Placa-mãe de um desktop. E o cliente ele me entregou esse computador. E esse computador ele já tinha passado por uma outra assistência técnica, onde ele foi avaliado. E segundo o técnico, essa placa não tinha jeito, tinha que trocar, né? Tinha que ser substituída. Então ele teve uma indicação de um outro cliente meu e trouxe esse computador para mim e eu fiz essa avaliação para ele e essa placa eu consegui consertá-la. Ela já está funcionando, tá? Eu já analisei essa placa, ela já está funcionando. O defeito dela era ligava, mas não dava vídeo e mediante alguma análise, né, análise que a gente tem que fazer na placa de algumas tensões principais, eu consegui identificar o defeito, tá? Então eu vou estar passando aqui rapidinho para vocês, para que o vídeo não prolongue muito, o que foi que eu fiz nessa placa. Primeiro de tudo, eu liguei a placa, tá? Como a gente vai fazer agora. Deixa eu alimentar a placa aqui, tá? Já está com a fonte conectada. Eu startei a placa e ela funcionou normalmente, né? Como comum. Só que ela não dava imagem na tela, tá? E o que foi que eu fiz? A princípio eu comecei fazendo as medidas de tensões básicas. Eu aterrei meu multímetro, tá? A ponta preta aqui no terra da fonte. E fui ver as tensões da placa. Verifiquei aqui no circuito do V-Core aqui, circuito de alimento processador, nos MOSFETs de alta e nos MOSFETs de baixa. Tá? Os MOSFETs de entrada e os de saída. E eu pude verificar que no MOSFET, deixa eu ligar o multímetro aqui, tá? Na escala de 20 volts, tensão contínua, eu pude verificar que no MOSFET de alta, tá? Aqui no caso é o de baixa, tá galera? Porque eu não estou conseguindo ver aqui direito por conta da posição da placa, mas vamos lá. Deixa eu vir mais pra cá um pouquinho. Então, no MOSFET aqui de alta, ele tem aqui os 12 volts, dá pra ver lá no multímetro, né? E no MOSFET aqui de baixa, ele tem aqui 1,2, é a tensão que alimenta o processador. Então isso me dá, a princípio, que o PWM, o SEI de PWM, ele está funcionando, tá? Ele está gerando as tensões aqui que o processador precisa. Eu, no caso, fiz uma outra medida. Foi aqui, eu vim na BIOS e medi aqui o pino 8 da BIOS, para ver se ela tinha a tensão de alimentação, tá? E ao medir o pino 8 da BIOS, eu pude ver que ela tem lá, ó, 3,3. Então a BIOS estava com a tensão sendo alimentada. Vim aqui nos de memória, essa aqui é uma DDR3, trabalha com 1,5 volts, tem lá, ó, 1,5 volts. Vim aqui no transistor dessa BGA aqui, ó, e ele também tem tensão, 1,5. Então as tensões principais da placa, elas estão operantes, né? O que foi que eu fiz? Eu desliguei a placa. Desliguei a placa e usei a minha PC análise, né? Minha debug card. Coloquei ela aqui no slot PCI e novamente eu startei a placa. Quando eu startei a placa, liguei a placa, eu pude observar que ela estava faltando, ela estava sem o sinal de reset, melhor dizendo, né? A debug card aqui, ó. Nesse caso agora, ela tá normal, tá com o código de leitura normal, tá com todos os sinais perfeitos, mas esse LED do reset estava aceso, indicando que a placa estava sem reset. Então o que é que eu fiz? Para me confirmar, eu desliguei a placa novamente, desliguei a placa e vim medir aqui no pino A16, lado A, pino 16, para confirmar se realmente ela estava sem sinal de reset. Ela tinha que ter aqui uma tensão de 3,3 volts, ela não tinha essa tensão. Então, qual que seria o procedimento? Seria, para continuar com essa análise, seria pegar o esquema elétrico dessa placa, tá?
pegar o datasheet desse Super I/O, porque ele que manda o sinal de reset, e ver qual o pino dele desse que manda o sinal de reset, tá? E ver para onde esse sinal está indo, porque existem placas, galera, que o sinal de reset ele sai direto para o pino A16 do slot PCI, tá? A15, melhor dizendo, né? Lado A, pino 15 do slot PCI. Mas tem placas que ele passa por um outro circuito, passa por um circuito de portas lógicas, para depois vir para cá, para depois distribuir para outros setores da placa, como processador, enfim, BGAs. Mas antes de puxar um esquema elétrico e um datasheet, eu fiz uma inspeção visual nessa placa. Comecei a analisar ela, como ela tinha vindo de uma outra assistência, eu fiz uma análise nessa placa aqui, visual. Primeiro eu analisei por cima, vi que aparentemente estava tudo normal, não tinha componente oxidado, não tinha capacitor estourado, tá? Não tinha curto na placa, né? Geralmente às vezes as placas dá curto, não sei de rede, ela liga, mas não dá vídeo, ou algum outro componente. Como eu não tenho osciloscópio para medir as frequências, tá? Aí eu não tive como medir essas frequências dos cristais. Mas como a placa estava indicando que estava sem reset, eu continuei com a análise visual. Quando eu vim para a parte de trás da placa aqui, deixa eu desconectar ela aqui, eu pude analisar que, não sei se vai dar para vocês perceberem aí, nesses dois pinos aqui, que é de uma bobina aqui do V-Core, tinham feito uma ressolda aqui, tá? Inclusive estava todo cheio de pasta aqui, que eu já fiz a limpeza e já removi. Nesse transistor aqui, ó, bipolar, que é esse transistor aqui que fica aqui próximo no circuito de áudio aqui, também fizeram uma ressolda. Mexeram em algumas coisas da placa que não tinha necessidade, tá? E eu, com análise visual, desconfiei de uma trilha aqui nesse setor aqui, ó, que vem logo para a memória RAM, tá? Então, eu desconfiei dessa trilha porque ela estava muito escura, estava com uma pequena fissura aqui que mal dava para ver a olho. Então, eu fiz o que? Eu medi, tá? Eu medi aqui, nessa trilha aqui, em cima, eu medi com o multímetro na escala de continuidade e vi que ela não estava conduzindo de um ponto a ponto. O que foi que eu fiz? Peguei um pequeno fio, estanhei ele, removi a trilha praticamente toda, que ela estava danificada, estava muito escura, estava muito frágil, removi toda e refiz essa trilha. Quando eu refiz essa trilha, que eu montei novamente a placa, para minha alegria, o sinal de reset voltou a atuar na placa e essa placa voltou a dar vídeo, tá? Vou mostrar para vocês aqui que essa placa tá dando vídeo, ela tá funcionando normal, tá? Eu não fiz um vídeo com análise no momento assim ao vivo assim como eu fiz no outro vídeo, o conserto dele, porque às vezes demora bastante um vídeo, uma análise de uma placa dessa. Às vezes é rápido, mas também às vezes demora. E para minha alegria, com isso ela voltou, tá? Então vou ligar aqui, ó. Vou colocar aqui a câmera pro monitor. Aguarda um pouquinho e vê lá na tela, ó, tá? A placa voltou a dar imagem, voltou a funcionar perfeitamente, tá? Então é isso aí, galera, tá? Fica aí mais essa dica. Quando pegar uma placa sem vídeo, liga, mas não dá vídeo. Meça as tensões do V-Core, entrada, saída. Meça as tensões de memória, tensões de BGA, tá? Meça a BIOS, vê se a BIOS tem alimentação. Caso ela não tenha alimentação, ou melhor dizendo, caso ela tenha todas as alimentações principais, então você faz uma inspeção visual, né? Isso aí mostra que uma inspeção visual ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Como essa placa veio de uma outra assistência, então é muito importante você analisar, porque às vezes a placa é mexida e termina comprometendo algum circuito que não tem nada a ver com o defeito.